Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme Closer, Perto Demais. Vamos falar bastante sobre o amor, o desejo, né, à luz da psicanálise. Antes de começar a aula, devo colocar alguns recadinhos, né, para vocês. Primeiro, essa série de aulas do Complexo de Édipo, eu tenho o objetivo de atingir um determinado público. Que público é esse? Iniciante. Quem está começando a estudar psicanálise, quem, né, tem um interesse pela psicanálise muito recente, possui às vezes uma certa afinidade ou identificação com a psicanálise, mas, por exemplo, está começando em algum curso, tem muitas dúvidas, né, não tem ainda uma base sólida dentro dos conceitos da psicanálise. Procuro atingir esse público. Segundo, eu vou abordar alguns conceitos aqui da psicanálise, mas de uma forma muito simples, né, objetiva, clara, para provocar em vocês o desejo de estudar, né, estudar esses conceitos. Todos os conceitos que eu citar nessa aula, eu tenho aulas específicas desses conceitos, né? Eu tenho dois grupos de estudos, um do Freud e um do Lacan. Então, todos os conceitos que eu vou abordar nessa aula, tem uma aula específica desse conceito. Então, caso você escute essa aula e surja o interesse de adquirir aulas específicas dos conceitos abordados, basta entrar em contato comigo. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o filme Closer. É um filme que eu gosto bastante, por quê? Trata-se de um romance barra drama que é trágico. Trágico em que sentido? Não tem um final feliz. Não há um felizes para sempre. Até porque esse felizes para sempre é uma idealização, é o ápice da idealização do amor, né? Principalmente no que diz respeito a relacionamentos, né? O famoso até que a morte os separe. Aqui em Closer, isso não acontece, né? Há um final trágico aqui. Nós vamos discutir o que quer dizer esse final trágico, né? Eu vou contar um pouco da história para vocês do filme. Vou traçar com vocês uma linha do tipo, eu vou comentando sobre o filme, pontuando, né, algumas questões em relação aos personagens, diálogos, né, para pensarmos juntos. Se você ainda não assistiu o filme e você liga para spoiler, por exemplo, sugiro que você assista o filme e depois escute a aula. Se você não liga para spoiler, não tem problema. O filme gira em torno de quatro personagens, né? O Dan, que é um escritor, interpretado pelo Jude Law. A Alice, na verdade eu coloquei entre aspas esse Alice aqui, porque a personagem não, fica em aberto o verdadeiro nome dela, né? E isso aqui tem um... E essa informação tem um significado no filme, né? Tem a Anne, ou Ana, caso você chame dessa forma, que é uma fotógrafa, né? Há uma trama aqui de traição. Como assim uma trama de traição? Vamos por partes. O Dan, ele tem um relacionamento com a Alice, interpretada pela Natalie Portman. O Larry, que é uma espécie de um médico, um dermatologista, não, um cirurgião plástico, é mais um dermatologista, né? O Larry aqui tem um relacionamento com a Ana, que é essa fotógrafa. Eu acho interessante que as profissões aqui, se formos pensar de uma forma simbólica, né, no que diz respeito à psicanálise, são bem interessantes, né? A Ana que trabalha com imagem, fotografia, né, imagem. O Larry aqui trabalha com pele. A Alice é uma stripper que de certa forma trabalha com o corpo, né? Na verdade não é nem tanto o corpo, mas com a fantasia, né? Vamos colocar corpo barra fantasia. Tem o Dan, que é um escritor. Um escritor trabalha com o quê? Palavras. Então vamos lá. Palavras, imagem, pele e corpo ou fantasia, né? Vamos colocar corpo aqui. Que a Alice está trabalhando a fantasia dos homens
através do seu corpo, né? O que que acontece? Há traições aqui. Em que sentido? O Dan trai a Alice com a Anna, que é a fotógrafa, interpretada pela Julia Roberts. E a Alice trai o Dan com o Larry. Na verdade, essa traição é em aberto, porque nós não temos uma prova cabal, né? Que realmente aconteceu ali a traição, mas apenas a desconfiança da possibilidade de ter acontecido já causa uma angústia no Dan, como se ele estivesse sendo traído de fato, né? O espectador aqui não sabe ao certo se a Alice traiu ou não, mas vamos colocar que ela traiu aqui, né? Vamos trabalhar com essa hipótese que, na minha concepção, está mais próxima do que realmente aconteceu. Então, o Larry aqui, né, trai a Anna com a Alice. Todos aqui traem. É uma história, de certa forma, sobre desejo. Nós estamos falando sobre desejo. Nós estamos falando sobre traição também. Nós estamos falando sobre amor. Por quê? O Dan aqui diz para a Júlia que a ama. Preste atenção nisso daqui que é muito importante. O Dan, ele trai a Alice com a Anne. Eu disse Julia porque quem interpreta é a Julia Roberts, né? O Dan aqui trai a Alice com a Anne e ele diz para a Anne que a ama. O Larry diz para Alice que a ama também. Preste atenção nisso daqui que é muito importante para a gente entender algumas questões em relação ao filme. O filme trabalha principalmente a problemática da traição. Como assim a problemática da traição? A traição aqui, do ponto de vista da monogamia, vamos pensar aqui no relacionamento monogâmico, né? Qual que é a premissa de um relacionamento monogâmico? Digamos que João se apaixone por Maria e há um contrato simbólico aqui entre os dois. Que contrato é esse? Olha, João, você só pode ficar com Maria, você não pode ficar com outras mulheres, você não pode ter amiguinhas, você não pode ficar no WhatsApp após a meia-noite, você não pode sair com seus amigos para a balada sozinho, você não pode, por exemplo, adicionar mulheres no seu Instagram. O seu Instagram aqui no caso não vai ser um Instagram pessoal, vai ser um Instagram ou um Facebook do casal. Olha, o seu telefone não vai ter senha. Caso tenha uma senha, eu vou saber dessa senha. Há uma série de regras aqui, de contratos aqui dentro dessa relação monogâmica. O que que isso tem a ver com a traição e com o que eu coloquei, né, no banner como transgressão? Há leis aqui. Há um contrato numa relação monogâmica. O que que é traição? Né? As pessoas se perguntam, o que que é trair e tal? É uma quebra de contrato. E esse contrato aqui diz respeito apenas às duas partes. Então vou dar um exemplo. A maioria das pessoas, não vou usar o termo maioria, mas há um grupo de pessoas que colocam, por exemplo, nude, mandar nude, né, foto das partes íntimas para outra pessoa como traição. Então, por exemplo, eu já vi casos na época que eu estudava, que o rapaz namorava uma garota há mais de 2 anos, ela pegou fotos do celular dele, né? Ele mandou foto do pênis para uma garota e a garota mandou foto das partes íntimas dela, da vagina dela para ele. A garota, a namorada dele, terminou com ele por causa de foto. Perceba na minha fala, por causa de foto. Tem pessoas que não vão terminar por conta disso. Podem brigar, podem ficar chateados, podem dar um tempo, mas não vão terminar por causa de uma foto. Porque, entre aspas, é uma foto, é uma imagem. A pessoa não está ali ficando com a outra, tocando na outra, sentindo a outra. Em compensação, tem pessoas que tomam como uma traição. Por quê? Tá flertando com outra pessoa, tá desejando outra pessoa, né? Aqui, de certa forma, há um problema, né? Que as pessoas insistem em não encarar na monogamia, né? Que é o que eu vou comentar durante essa aula também com vocês. Mas o que eu quero dizer aqui com um contrato? Esses casais aqui, há um contrato simbólico entre os dois, onde a traição funciona como o quê? Como uma quebra de um contrato.
Esse contrato aqui diz respeito somente às duas partes. Então, cada pessoa, ao se relacionar com a outra de uma forma monogâmica, combina ali com o outro o que é e o que não é traição. Então, por exemplo, sair sozinho é traição? Tem que ser conversado entre o casal. Sair numa festa, por exemplo, e beijar uma outra pessoa é traição? Olha, se você me contar, não é traição. Ou olha, se você beijar alguém, não me conte. Então perceba, há uma série de contratos aqui entre as duas partes. E a traição funciona como o quê? Como a quebra de um contrato. Quando pensamos a respeito de traição, inevitavelmente a maioria das pessoas acabam relacionando o amor, desejo e traição, que são coisas completamente diferentes. Como assim completamente diferentes? Há pessoas aqui, por exemplo, que traem seus respectivos parceiros, mas não deixam de amar seus respectivos parceiros. Há pessoas que traem e se apaixonam por seus amantes. A traição, às vezes, aqui do afeto é muito pior do que uma traição do corpo, ali, né, da carne, né, da relação sexual. O amor aqui e desejo, para muitas pessoas é a mesma coisa, mas para a psicanálise vai pensar um pouquinho diferente em relação a essas duas coisas. Podem andar juntas? Sim, né? Pensando num relacionamento saudável e duradouro, é impossível o amor e o desejo não andar juntos, né? Na minha opinião, é muito mais a questão do desejo do que o amor, né? Porque o amor aqui ele não é suficiente. Closer trabalha bastante essa problemática aqui em torno do amor. Em que sentido? É um amor frágil, é um amor líquido. É um amor aqui, tem uma parte do filme que a Alice pergunta ao Dan, né? Cadê seu amor? Eu não vejo, né? São só palavras. Tipo, palavras são vazias, né? Que amor é esse que, né? Tá em jogo aqui só a questão das palavras. É um ponto importante também que algumas pessoas acabam deixando passar. O que que significa, por exemplo, a traição do ponto de vista do inconsciente? Todo mundo, homem, mulher, independente do gênero e tal, todo mundo que tem desejo, inevitavelmente, invariavelmente, infelizmente para algumas pessoas, caso a pessoa seja uma cristã ou evangélica, ela vai desejar outras coisas. Ela vai vir a desejar outras pessoas. Ela vai vir a fantasiar com outros tipos de situação ou outras situações, diferente da situação que ela se encontra aqui no relacionamento monogâmico. Por quê? As pessoas costumam ter uma ilusão de que quando você se relaciona com alguém, você automaticamente só vai desejar essa pessoa. Não existe isso. Não existe essa pessoa aqui que supra ou que de alguma forma satisfaça plenamente o desejo. Por quê? O desejo ele possui uma marca. Que marca é essa? Da insatisfação. Não há nenhum objeto que satisfaça plenamente aqui essa pulsão, né, a fantasia. Não existe esse objeto do desejo aqui. Estamos sempre desejando outras coisas, outras pessoas, né? Fantasiamos, estamos condenados a fantasiar, né? Tipo, então a monogamia tem essa problemática, né, para algumas pessoas, que é essa, tipo, é uma ilusão a pessoa acreditar que ao se relacionar com uma outra pessoa, essa pessoa vai tomá-lo como o único e exclusivo objeto de desejo. Isso aqui a gente está falando do quê? Do Édipo. Tem pessoas que, ao se relacionarem com as outras, desejam ardentemente que esse outro aqui o tome como seu único e exclusivo objeto de desejo. Só que isso lá atrás, entre aspas, no Édipo, já vimos que não é assim, né? Mamãe não deseja a mim somente. Mamãe não me toma como seu único e exclusivo objeto de desejo. Mamãe deseja outras coisas além de mim. E eu não lido muito bem com isso. A criancinha aqui se frustra ao reconhecer, né, e ter ciência de que não é esse objeto, né, único e exclusivo de desejo da mãe, que não é esse falo. Aqui a monogamia é tem uma característica aqui ilusória, porque o sujeito de fato acredita nisso. Além de acreditar nisso, do tipo, olha,
essa pessoa vai me tomar, né, como seu único exclusivo objeto de desejo e não vai desejar ninguém. Tem pessoas que se sentem desconfortáveis ou às vezes tem até um sentimento como se elas tivessem sido traídas, né? Quando, por exemplo, o parceiro admite que desejou alguém, que fantasiou com alguém, que acha alguém bonito, etc, etc. Por quê? Há essa marca aqui, né? Do tipo, olha, eu desejo que o outro me tome não como um objeto, mas como o único e exclusivo objeto de desejo. Isso aqui é muito comum na histeria, né? Que é matar uma histérica é não colocá-la nesse lugar aqui de falo, né? Uma histérica ela não quer ser uma das mulheres de um cara, né? Ela quer ser a única, nesse sentido aqui de objeto de desejo, né? De falo, né? Então, muitas das vezes a histérica não procura nem um parceiro, mas um servo. Inconscientemente, né? Nós estamos tratando o inconsciente aqui. Não é meu objetivo nessa aula ficar comentando sobre estrutura clínica, né? Qual que é o obsessivo e tal, apesar que no filme aqui tem algumas cenas que nos ajudam a pensar as estruturas clínicas, mas eu gostaria de pontuar isso com vocês. Primeiro, fantasias, né? Todos nós possuímos fantasias. Fantasias aqui, nesse caso, edípicas. Pensa um cadinho. Lá no Édipo, mamãe era mulher de um homem. Papai era o homem de uma mulher. Vocês já pararam para pensar aqui fantasias de traição de pessoas que têm um tesão ou um fetiche ou uma fantasia absurda com pessoas que são casadas? Já pararam para pensar nisso? Tipo, uma pessoa que ela é casada, vamos botar assim, ó, João é casado com Maria e Joana deseja João. Só que João é casado com Maria. Há uma mulher aqui na jogada. Maria é mulher de João. Joana aqui é a outra. Numa perspectiva de Maria, Maria vê Joana como uma outra. Mas na fantasia de Joana, quem é a outra é Maria. Isso aqui é Édipo puro. Só você pensar no pai, na mãe e na criança. A criança aqui que deseja possuir a mãe, ter a mãe só para si, vê na mãe. Isso aqui é muito complicado, mas vou tentar explicar de uma maneira simples. A mãe aqui é a mulher de um outro. A mãe aqui é a mulher do pai. A mãe aqui, entre aspas, tirando essa imagem aqui da mãe, mas vamos colocar mulher, a mulher casada. Uma pessoa quando se casa com a outra, entre aspas, ela pertence a outra pessoa. Há aqui uma ideia do tipo, olha, unir-se o homem e a mulher e ambos serão juntos uma só carne. Eu sou do meu marido e papapá, eu pertenço ao meu marido, o meu corpo é do meu marido, o meu corpo é do meu cônjuge. Há uma ideia aqui de pertencimento e de posse. Uma pessoa que tem uma fantasia aqui de traição em ficar com alguém casado, tá em jogo isso daqui, né? Tipo, tá querendo ficar com a mulher do outro. Isso aqui é Édipo. Quem que, quem que foi a primeira mulher do outro aqui? Tomado nessa perspectiva de uma fantasia edípica? A mãe. Então, neuróticos possuem fantasias de traição. Alguns lidam bem com isso, entre aspas, outros não. Outros se sentem culpados, por exemplo, quando têm sonhos eróticos de traição, se sentem sujos, se sentem infiéis, embora não, né, realizem factualmente aqui essa fantasia de traição. O simples ato de fantasiar, a pessoa já se condena. Há um superego aqui voraz e cruel que muitas das vezes acaba sendo encarnado pela figura de Deus, né? Caso essa pessoa seja uma evangélica, de acreditar nisso, né? Tipo, olha, eu tô tendo fantasia de traição, eu sou uma péssima pessoa, né? Eu sou uma pessoa infiel e tal. Não, uma pessoa que tem fantasia de traição é uma pessoa que tem desejo. É uma pessoa que tem desejo. Então, assim, nós só transamos, preste atenção nisso daqui, nas nossas transas, né? Entre aspas, relações sexuais, muitas aspas, né? Porque o Lacan chega a dizer, né, que não há relação sexual, mas o objetivo da aula aqui não é tratar do Lacan, mas muito mais do Freud.
Preste atenção nisso daqui. Nós fantasiamos, nós transamos com as nossas fantasias. Nós não transamos com o outro ali. O homem aqui precisa tomar a mulher como o quê? Como um objeto. Ele precisa destituir a mulher, retirar a mulher desse lugar aqui de mãe, tirar a mulher que há na mãe e transformar essa mulher aqui, que é um outro, em um objeto. Preste atenção. Mãe, mulher, objeto. O homem só deseja uma mulher à medida que ele a coloca como seu objeto. Objeto de desejo. Preste atenção nisso daqui que é muito importante para a gente entender algumas camadas do filme. Então vamos lá. Tem uma cena que eu gosto muito, que a Anne, no caso, eu tô falando Julia direto porque eu tô com Julia Roberts na cabeça. Eu vou chamar de Julia porque Anne, enfim. A Julia aqui é uma fotógrafa, né? E ela né, tá fotografando pessoas e tal, e ela fotografa a Alice. E a Alice tá ali, né, faz uma divulgação ali na galeria, né, numa exposição, e o Larry pergunta, né, para ela. Ele vê uma foto da Alice e ele pergunta: "Pô, mas você parece triste na foto e tal". Aí ela diz: "A vida". É uma frase que eu gosto desse filme. Mas tem uma parte que é ainda mais interessante, que ela diz o seguinte: "As fotos fazem o mundo parecer bonito e todos adoram uma grande mentira". Ela não está falando de foto. Aqui ela não está falando de foto. Ela está falando das próprias relações. As nossas relações monogâmicas são baseadas em mentiras. Eu sei que pode parecer pesado caso uma pessoa romântica demais escute essa frase, mas é verdade. A nossa própria sociedade se mantém com mentiras sociais, semblantes, fingimentos, e aqui os relacionamentos também, porque a verdade nem sempre ou quase nunca é necessária. Porque a verdade dói, né? A verdade rompe com toda a idealização em torno do amor. Por quê? Nós precisamos acreditar no amor. O amor aqui muitas das vezes é uma questão de fé. Não é uma questão aqui de uma crença do ponto de vista racional, né? Então a Alice chega e diz isso: olha, há um jogo aqui de aparência. E olha a profissão da Anne, né? Da Julia Roberts aqui. Ela trabalha com imagem. As fotos aqui não correspondem o que de fato a pessoa que foi fotografada está sentindo. Então, às vezes, a pessoa está num relacionamento, posta milhares de fotos no Instagram, sorrindo, e às vezes o relacionamento da pessoa é uma merda. Há discussões, agressões, relacionamentos abusivos. Então, o que está em jogo aqui não é o que está realmente acontecendo ou o que acontece, mas é o que eu quero que o outro saiba. É o que eu quero que o outro veja. A imagem aqui é uma mentira, é uma ilusão. Né? Em Lacan, se essa aula fosse em Lacan, poderia trabalhar bastante a questão do imaginário aqui no amor. Né? O amor aqui ele centraliza entre o simbólico e o imaginário. Né? Nós estamos falando de palavras e de imagens aqui, de discursos, de frases. Né? O amor se sustenta com isso também, né? Dando uma palhinha aqui em Lacan. Né? Se sustenta através disso, de discursos, de palavras, de juras, de promessas, de imagem, de idealizações. Né? Aqui, Closer não é um filme que trabalha um amor idealizado, mas é um amor real. Real aqui, não real lacaniano, mas é um amor aqui que diz respeito às relações humanas. Os personagens aqui em Closer, nenhum presta. Todos traem, todos mentem, todos fingem. Isso, eles são humanos. Não são personagens perfeitos e caricatos. Eles são humanos, eles traem. Aí vocês podem pensar assim: nossa, Daniel, mas é uma visão muito pessimista, né, do ser humano, né? Eu não traio, não sei o quê, eu não. Enfim, cada um com as suas ilusões. Mas aqui na psicanálise, nós estamos pensando nessas fantasias. E o que, que isso tem a ver com a monogamia? Esse é o ponto. Não é que a monogamia não dê certo. Óbvio que não. Há milhares de anos as civilizações aí, o relacionamento monogâmico, as pessoas continuam casando. Mas a monogamia aqui, ela tem uma promessa. Ela possui uma promessa, uma crença, né? Olha, eu vou casar com alguém, vou ser só um só com essa pessoa vai tamponar a minha falta. Então,
Eu vou trabalhar com vocês sobre isso, sobre castração, amor, o outro, né? Esse amor idealizado, na aula sobre o filme Ela, com Joaquin Phoenix. A aula de hoje eu vou falar muito mais sobre traição e desejo, né? E relações monogâmicas, que é o que o filme está tratando, né? Então o amor aqui, em Closer, ele não é suficiente. Ele é frágil. Dentro dos relacionamentos monogâmicos, o amor ele não é suficiente. O outro ali nos exige algo além do amor. Exige tempo, exige disponibilidade, exige carinho, exige afeto, exige conversa, exige cumplicidade, exige intimidade. Intimidade aqui é um jogo, né? Closer, perto demais, né? Como uma câmera dando um close. Só que quanto mais perto você está de alguém, acontece o seguinte: mais suscetível você está em encontrar o quê? Imperfeições no outro. Como assim imperfeições no outro? O outro é o outro. O outro não sou eu. Há aqui uma espécie de uma idealização em que sentido? Há uma fantasia onde eu gostaria que o outro não fosse o outro. Porque quando o outro me apresenta que ele é o quê? Castrado. Que ele tem falta, que ele tem que ele tem falta, que ele tem defeito e que ele possui seus próprios desejos também. Que nem sempre, em alguns relacionamentos, o outro aqui será tomado numa posição onde ele deva fazer tudo para mim. O que isso significa? O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia, há uma espécie de um amor líquido e relações líquidas, onde essas relações não são baseadas exclusivamente no amor, mas na satisfação. Como assim satisfação? Eu me relaciono com alguém à medida que esse alguém não apenas ocupa uma posição de tamponar a minha falta ou de me completar. Isso aqui existe, do ponto de vista da psicanálise. Mas nós estamos falando aqui de uma questão em relação ao quê? Satisfação. Eu vou endereçar demandas a essa pessoa, exigir coisas dessa pessoa, e a partir do momento que essa pessoa pare de responder às minhas demandas, de atender às minhas demandas, de realizar os meus desejos, né, de estar ali satisfazendo os meus desejos e as minhas vontades, ela já não serve mais para mim. Essa característica aqui de não servir mais, de descarte, está muito presente nos relacionamentos de hoje em dia. São relacionamentos pautados em quê? No famoso narcisismo do Freud, né? Todas as nossas relações são relações narcísicas. Lembrando, narcísica aqui em Freud é diferente de narcisista. Narcisista é uma categoria, né, um diagnóstico que está na psiquiatria e na terapia cognitivo-comportamental. O Freud está trabalhando aqui narcisismo, relações narcísicas, né? A libido, o eu como objeto, esse retorno da libido aqui que encontra o eu como objeto, satisfação, as nossas relações. Narcisismo, egoísmo, narcisista são coisas diferentes. Eu tenho 3 aulas sobre o narcisismo em Freud, cada uma com mais de 1 hora de duração, onde eu trabalho o autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário, eu ideal, ideal do eu. Trabalho sobre algumas patologias, entre aspas, narcísicas, falo um pouco sobre a psicose. São aulas mais aprofundadas sobre o narcisismo. Eu dei uma aula sobre o maníaco do parque, onde eu trabalho também essa questão do narcisismo, diferenciando com um narcisista. As nossas relações são narcísicas, tem a ver com o nosso eu, não tem o eu aqui tomado como um objeto, esse eu aqui que o Freud está trabalhando no narcisismo. É importante pontuar isso aqui com vocês porque gera muitas dúvidas, principalmente em pessoas iniciantes, né, que estão ali começando, né, o estudo na psicanálise e acaba misturando um monte de conceito. Caso alguém possua o interesse de adquirir essas aulas específicas do narcisismo, basta entrar em contato comigo. Mas o que eu estou querendo dizer com esse narcisismo aqui? Essas relações aqui que são narcísicas. É o eu que está em jogo. A satisfação aqui desse eu. Enquanto o outro aqui está realizando os meus desejos, enquanto o outro aqui ocupa uma posição de, entre aspas, fazer o que eu mando, ou o que eu quero, ou o que eu desejo, beleza, a partir do momento que ele não ocupa mais essa posição, eu descarto. Isso em relacionamentos, entre aspas,
saudáveis. Por que que eu estou colocando entre aspas esse saudável aqui? Há relacionamentos abusivos. O que que acontece no relacionamento abusivo? No relacionamento abusivo, o cara que é abusivo, tô colocando um homem aqui no relacionamento abusivo porque é o que aparece com mais frequência. Mas há mulheres abusivas também, né? Mas aqui estou colocando o homem. Ele não consegue tomar aqui essa mulher como um outro. Um outro que tem desejo, um outro que tem vontade, um outro que tem opinião, um outro que pode pensar por si próprio. Um cara que se relaciona com uma mulher aqui, relaciona entre aspas, né? Porque o relacionamento abusivo é um abuso, não é uma relação, né? Então, assim, toma essa mulher aqui como não apenas um objeto, mas como alguém que ele manda, né? Então aqui não há outro nesse relacionamento, no relacionamento abusivo, por exemplo, né? Há um abuso. O outro aqui é destituído desse lugar aqui de outro e colocado num lugar de puro objeto. O objeto não fala, o objeto não opina, o objeto eu controlo, né? Então tem neuróticos obsessivos. Eu acredito que todo neurótico obsessivo pode vir a desenvolver características abusivas. Eu sei que a psicanálise não trabalha com essas sentenças, mas com base nos meus estudos e nas minhas leituras, o neurótico obsessivo aqui, o homem, né, que toma a mulher como objeto, que não consegue aceitar muito bem essa outridade aqui da mulher, o fato, essa outridade aqui do outro e essa alteridade aqui na mulher, o fato que a mulher é um outro que tem desejo, um outro que demanda, né? Ele toma essa mulher aqui como um objeto à medida que ele a deseja. Aqui é uma problemática se o neurótico obsessivo ama, né? Se há amor na neurose obsessiva. Trabalhei isso na aula sobre o Fale com Ela, né? Do filme do Almodóvar. Conversei bastante sobre o amor na neurose obsessiva, né? Caso alguém tenha interesse também em adquirir essa aula, basta entrar em contato. Então, um homem aqui pode vir a ter essa característica de se tornar um homem abusivo, né? Por conta disso, um homem aqui, um neurótico obsessivo, né? Acredito eu que todo homem, assim como algumas feministas, né, afirmam que todo homem é um possível abusador ou estuprador em potencial, claro que essa frase causa muito burburinho e discussões, eu acredito nisso, que todo neurótico obsessivo pode vir a sim desenvolver comportamentos ou fantasias abusivas, né? Controladoras aqui, né? Tomar essa mulher como objeto. Aqui no filme Closer, há dois homens aqui heterossexuais que tá em jogo tudo isso aqui que eu tô comentando com vocês. Uma posição aqui cuja masculinidade desses dois homens é baseada em quê? Desculpa a expressão. Sexo. Sexo, desejo, potência sexual, né? Tem uma cena muito emblemática nesse filme, que é quando a Anne, né, interpretada pela Julia Roberts, chega e diz pro Larry que o traiu. A pergunta que ele faz, a dúvida que ele tem, a questão que ele coloca para Anne é se ela gozou mais vezes com ele, com o Dan, e se ele, por exemplo, é mais dotado do que ele. Isso aqui é o retrato perfeito do homem heterossexual quando ele é traído. Porque o que está em jogo aqui não é se a Julia aqui se apaixonou pelo cara. Ele está pouco se importando com isso. Se ela acredita ou vê esse homem aqui, o Dan, como mais romântico, carinhoso, gentil, prestativo, sensível, um homem que sabe lidar com as suas emoções, romântico. Não. A preocupação dele aqui é uma só: se esse cara transa melhor do que ele. Se esse cara tem um pau maior do que o dele. A maioria dos homens heterossexuais neuróticos obsessivos tem essa preocupação, porque a traição aqui ela atinge algo no homem, nesse homem aqui heterossexual, vamos colocar como neurótico obsessivo, não apenas uma ferida narcísica. Porque uma mulher quando é traída, estou tomando aqui um grupo específico de mulheres quando, né, são traídas, há uma espécie de um sentimento aqui de que, nossa, onde foi que eu errei? Onde eu poderia ter feito que eu não fiz, com que fez com que esse meu parceiro procurasse uma outra mulher? Há um sentimento aqui onde a pessoa acredita que o outro é melhor do que ela, que essa outra aqui é mais bonita, é mais cheirosa, é mais carinhosa, que essa outra aqui, na verdade, de alguma forma a supera em alguma área. Aqui, uma traição às vezes atinge no âmago da autoestima de uma mulher e é uma ferida narcísica também. No homem, o que está em jogo aqui é o falo. O que está em jogo aqui é essa potência sexual, essa potência fálica aqui
que o homem heterossexual acredita ter e deter. Então, na cabeça dele é o seguinte: nossa, como que essa mulher teve a coragem de me trair com outro homem se eu, um homem, né, já sou suficiente para ela, porque eu tenho isso aqui entre as pernas, né? Algo que, por exemplo, provoca muita angústia em alguns homens é o fato de mulheres usarem, né, utilizarem consolo. Tem muitos homens que se sentem inseguros diante de um consolo ou de um vibrador com as suas respectivas parceiras. Por quê? O que que esse consolo e esse vibrador aqui está dizendo para ele? Olha, a mulher está dizendo praticamente isso aqui: olha, eu não preciso do seu pau para poder, né, chegar ao orgasmo. Eu não preciso de você para chegar ao meu prazer. Eu não preciso de você. Eu tenho esse brinquedinho aqui de 3 centímetros que me faz delirar enquanto você, com seus 18, 19 centímetros, não consegue chegar nem perto disso. Então, perceba, né? Por mais que esse exemplo possa parecer escrachado demais, há aqui nesse homem obsessivo essa crença de que o homem basta, né? Olha, ele com o pênis dele, com a potência sexual dele, basta. Tanto que aqui no filme, esses dois homens possuem uma masculinidade que é pautada em quê? No falo. O falo aqui não como esse não como um significante, né, em termo lacaniano, ou como um representante simbólico, mas o falo aqui como pênis mesmo. Porque o neurótico obsessivo aqui, ele acredita, o homem, né, que ele tem o falo, sendo que ele não tem. Ninguém tem, né? O falo é uma suposição neurótica, né? O Elson Barbato diz, né, esse objeto aqui que o neurótico inventa, né, é uma suposição neurótica que vem tamponar essa falta, mas somos todos castrados, né? Aqui no filme, o Dan e o Larry têm um primeiro contato em que? Num chat. Como se fosse um bate-papo da UOL. E o Dan aqui finge ser uma mulher. E o Larry, do outro lado da tela, tá ali, né, excitado, se masturbando, conversando com um homem. O que está por trás da tela é um homem, mas o que está na tela ali é uma mulher. Na fantasia do Larry ali é uma mulher. Aqui é um retrato, né, um exemplo perfeito de que o heterossexual ele não gosta de mulher. Como assim ele não gosta de mulher? Primeiro que essa mulher não existe, né? O que nós estamos falando aqui, eu sei que essa frase é no lacanês, mas o que nós estamos falando aqui é de uma fantasia. O Larry aqui está gozando, literalmente gozando, ele está se masturbando enquanto está conversando com o Dan, pensando que o Dan, na verdade, é uma mulher, né? Há uma mentira aqui, mas ele está gozando com a sua fantasia. Pouco importa se do outro lado da tela é um homem. O que está em jogo ali é a fantasia, escrevendo ali, né, no escuro, computador, imaginando uma outra pessoa. Há uma mentira também aqui em torno, né? Por exemplo, quando o Dan, se passando como mulher, pergunta ao Larry o tamanho do pau dele, e ele diz um tamanho lá que claramente pode ser uma mentira, mas para fazer o quê? Para mostrar que ele tem, né, esse pênis aqui avantajado, né, gerar desejo nessa mulher, né, suposta que não é uma mulher, né, que é o Dan se passando por mulher. Então nós estamos trabalhando aqui o que? Fantasias. Os homens gozam através do que? E as mulheres também, né? De suas fantasias. O outro aqui pouco importa. O outro aqui em carne e osso pouco importa. Por quê? Há uma série de idealizações aqui em jogo. Idealizações em relação a relacionamentos, né, relacionamentos monogâmicos, e no que diz respeito a relações sexuais, nós estamos falando de quê? De fantasias. O Larry aqui está fantasiando com uma mulher que nem existe de verdade. É o Dan que está por trás. Isso é muito comum, né? Pessoas que costumam entrar em chat se passando de mulher, ou uma mulher se passando de um homem. O que está em jogo aqui é o quê? É uma imagem, uma ilusão, uma mentira, né? Tem uma frase do Cazuza, né, se eu não me engano, da música Maior Abandonado, né? Que ele diz: "Mentiras sinceras me interessam". Não existe frase mais assim verdadeira no que diz respeito a relações do que isso. Mentiras sinceras me interessam. Tipo, há inúmeros relacionamentos aqui no mundo atual que são baseados em quê? Em mentiras. Eu não posso chegar para o meu parceiro ou para minha parceira e dizer o seguinte: olha, eu acho a sua irmã muito bonita. E eu já fantasiei com a sua irmã. E de vez em quando eu fantasio com a sua irmã. A maioria das pessoas não vai conseguir suportar, né, uma informação como essa. Quando o sujeito aqui expressa o seu desejo de uma forma verdadeira, né? Por quê? A verdade é que ela não é necessária, né? Se tratando de relações, né?
E o desejo sempre tem uma marca. Que marca é essa? Uma marca de insatisfação. Não há nenhum tipo de relacionamento onde a pessoa tenha uma satisfação plena. Há sempre uma reclamação do parceiro. Há sempre algo que o parceiro poderia ser melhor. Há sempre algo que no fundo você gostaria que o parceiro tivesse diferente, né? Há sempre algo que você queria mudar no parceiro. Há sempre uma insatisfação. As nossas relações, relações verdadeiras, né? Relações reais, há a presença, né? A marca dessa insatisfação, né? Outro ponto também é a questão da culpa, né? Aqui no filme, ao meu ver, esses personagens não se sentem muito culpados não com suas respectivas traições, né? Inclusive há uma sinceridade aqui tremenda em relação às suas traições. Eles falam mesmo que eles traíram, né? Não há uma mentira aqui, né? E muitas pessoas às vezes gozam em suas respectivas traições, não é nem pelo ato de trair em si. Como assim o ato de trair em si? É no jogo de enganação. Por exemplo, eu sou um homem casado e eu trabalho de Uber. E eu trabalho de Uber de 8 da manhã até as 4 da tarde. Aí eu invento, por exemplo, de começar a trabalhar em outro horário, de 8 até meia-noite. E ao invés de estar trabalhando de Uber, eu vou para casa da minha amante. Ou às vezes eu desligo o aplicativo, ou caso a minha esposa tenha um GPS no meu celular, eu troco de celular, coloco outro, outra, outra conta do WhatsApp. Eu posso, por exemplo, mudar de número, posso pegar um número de uma mulher, colocar esse contato com o nome de um homem. O que está em jogo aqui, muitas das vezes, é uma questão de uma enganação, né? Eu estou enganando o outro. É um jogo de quê? De mentira. Então, por exemplo, tem muita gente que diz o seguinte assim, olha, você pode me trair, mas não deixa eu saber. Ou muitas das vezes a pessoa até sabe da traição, do tipo assim, olha, fulano, eu não sei que você me trai. Das duas, uma, essa pessoa pode continuar traindo, ou ela pode não ver graça mais em trair, porque o outro já sabe que eu traio. Que tipo de. Eu tô gozando em que aqui nessa traição, né? Eu tô gozando numa traição de enganar o outro, uma traição de dizer pro outro que eu sou uma pessoa e na verdade eu sou outra. Eu tô numa dinâmica aqui de uma traição onde eu quero colocar o outro como um espectador, um voyeur, ou um jogo do tipo, eu sei que você sabe que eu sei que eu traio. Eu sei que você sabe que eu traio, mas eu traio mesmo assim, porque há um jogo aqui entre nós dois, de você fingir que não sabe e eu também finjo que eu não sei que você também me trai. É algo que pode acontecer. Há muitas das vezes um jogo onde quebra, em que sentido? Quando a mulher diz assim, olha, se você trair, me conta. Conta como foi. Então perceba, a traição aqui, como eu disse anteriormente, é uma quebra de contrato, mas nós estamos falando aqui também de fantasias de traições. Tem pessoas que, entre aspas, lidam tranquilamente com traições, mas traições em relação a sexo. Olha, você pode, por exemplo, ir num prostíbulo, num puteiro, num bordel e me trair, mas me trai só com puta. Não me trai com amiga, não me trai com colega sua, não me trai com gente que eu conheço. Se for com puta, uma pessoa que você, né, transou ali, pagou uma hora, gozou, nunca mais viu a pessoa, ok, tranquilo. Agora não me trai com gente que eu conheço. É uma opção. Tem pessoas que têm esse jogo aqui. Por que eu estou colocando isso? Porque não existe essa traição. Existem traições. Traições aqui como uma quebra de contrato. Diz respeito aqui a um relacionamento de duas pessoas, né? Um relacionamento monogâmico. Não estou tomando trisal aqui, poligamia, nada disso. Monogamia. Amor, né? Bonitinho, desejo. Beleza. A fantasia de traição aqui. Existem milhões de pessoas com fantasias de traições que não têm coragem de trair seus respectivos parceiros aqui fisicamente, mas, por exemplo, entram num site de bate-papo, criam um perfil de WhatsApp para entrar em grupos de sexo, gostam de flertar com outras pessoas, vão em festas, por exemplo, sem aliança e gostam desse jogo aqui de flerte, de ser e de se sentir desejado pelo outro. A fantasia de traição aqui, neuróticos fantasiam o tempo todo, né? Até no sexo, às vezes, você pode transar com seu parceiro ou com a sua respectiva parceira e você está pensando em outra pessoa. Ou você está pensando na sua parceira com outra pessoa.
ou pensando na sua parceira com uma outra mulher ou com outro homem, por que não? Há inúmeras fantasias aqui de traição que o que está em jogo é o quê? Contar. Os parceiros não costumam contar suas fantasias aos seus cônjuges. Por quê? A maioria dos cônjuges não recebe bem. Porque coloca o cônjuge nessa posição do que, olha, eu não sou o único exclusivo objeto de desejo dele. Ele precisa desejar outra pessoa também. Isso para algumas mulheres, por exemplo, é algo ruim. Isso para alguns homens é algo ruim. Então, por exemplo, há dois tipos de pessoas. Digamos que uma mulher chega para o marido dela e diz o seguinte: olha, eu tenho vontade de transar com você e com seu amigo. Eu quero que vocês dois me peguem. Esse marido aqui pode ouvir da seguinte forma: nossa, mas será que ela deseja esse outro cara e ela tá meio que pedindo uma autorização para transar com ele na minha frente? E se ela gozar mais com ele do que comigo? E se na hora que a gente tirar a roupa eu perceber que o pau do meu amigo é maior do que o meu? E se eu perceber que ela está sentindo muito mais prazer com o meu amigo do que eu? Olha só, há uma série de questões aqui em torno dessa fantasia. Pode ser que essa pessoa diga não, não, essa fantasia eu não quero. Mas a gente pode fantasiar com isso. A gente pode brincar com isso. Pode mandar um áudio para esse amigo enquanto a gente está transando e você ali gemendo ou a gente gemendo. A gente pode mandar uma foto para ele da gente. Nós podemos trocar fotos com ele. Ele manda uma foto para a gente manda uma foto junto para ele. Ah, aqui um contrato é uma fantasia, há uma realização de um desejo aqui. Não é uma realização factual, né? Eles não estão transando de verdade, mas há uma realização de um desejo aqui, né? Olha, eu quero transar com outras pessoas. Olha, eu também quero transar com outras pessoas. O que que você acha da gente ir numa casa de swing? O que que você acha da gente fazer uma troca de casal? São contratos aqui, olha só, são contratos aqui entre os dois. Só que a maioria dos relacionamentos isso não acontece. Há mentiras aqui. Então a pessoa trai. A traição, além de ser uma forma de transgressão de uma lei, é também uma. A palavra não é subcategoria, mas trair é mentir também, é enganar o outro, né? Então aqui tem pessoas que gozam em trair, são viciadas em trair, não conseguem se manter fiéis aqui, né, a uma pessoa apenas, né? Muitos homens às vezes traem por uma questão machista também, né? De masculinidade, de potência fálica, de ser um homem com várias mulheres, de ter a sua fiel, entre aspas, e a sua amante. Olha como que o homem separa aqui a fiel, né? A mulher bela, dona, recatada do lar, esposa, mãe dos meus filhos, e a amante aqui, que é a mulher do desejo, né? Que é a puta, a meretriz, né? Etc. Nós estamos falando do homem e a neurose obsessiva aqui. Isso acontece com muita frequência, né? Entre os homens. Essa divisão entre a mulher bela, recatada do lar, esposa, mãe, e essa amante aqui. E muitos homens entram nesse jogo aqui, né? Do tipo, olha, se eu fico com a minha amante, eu perco a esposa. Se eu fico com a esposa, eu continuo com a amante. Ou eu posso ficar com a amante e eu perco a esposa e eu perco a amante também, porque a minha esposa se torna a ex e a minha amante se torna a atual. A minha amante se tornando a atual, eu perco a esposa. Eu perco a esposa das duas formas, eu perco das duas formas. Então muitos homens aqui, né, tentam manter esses dois tipos de mulheres aqui, né? Não é nem dois tipos de mulheres, mas dois tipos de mulheres na fantasia do homem heterossexual, que, desses casos, quase sempre é um neurótico obsessivo, né? Só que há culpa também em algumas pessoas. Tem pessoas que se sentem extremamente culpados quando traem o outro. Por quê? Há uma culpa aqui do que o outro vai pensar de mim, como que o outro vai me ver, e muitas das vezes o julgamento das pessoas. Então, o ato da traição em si não é nem o que gera culpa na pessoa, mas é o fato de ter sido descoberto. Isso aqui é muito interessante também, né? Tem pessoas que se sentem culpadas não pelo ato de trair em si, mas pelo fato de serem descobertos, né? Olha, descobriram uma traição minha e tal. Então o filme Closer está conversando sobre isso com a gente, né? Sobre desejo, né? Sobre desejo, sobre monogamia, sobre amor. O amor aqui não é suficiente. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver claramente isso. Os respectivos personagens aqui podem até dizer uns aos outros que se amam, mas não há amor aqui. O que está em jogo aqui é o quê? Desejo.
que tá em jogo aqui é o quê? Fantasia, traição, transgressão, né? É um filme que eu gosto bastante, né? Já quando eu estudo sobre o amor e sobre o desejo, né, sobre fantasia. Eu sempre gosto de pensar nesse filme. O meu objetivo nessa aula não foi colocar inúmeros conceitos complexos para vocês, é incitar em vocês o desejo de estudar, né, de estar pensando aqui através da psicanálise essas questões em torno do desejo, né? Tem uma aula específica do desejo em Lacan, já dei uma aula sobre desejo em filmes, onde eu trabalho o filme A Bruxa, né? Tem aula sobre o narcisismo, né? Aula sobre o amor, que tem a ver essa noção aqui do eu, do outro, relação especular, a idealização do outro. Tem uma aula também específica sobre o outro na teoria lacaniana, a função e a importância do outro. Caso você esteja escutando essa aula, pô, fiquei interessado aqui do neurótico obsessivo, né? Pô, tomando a mulher como objeto e tal. Vocês têm mais aula sobre a neurose obsessiva? Tenho também, tanto o Fale com Ela, que eu trabalho o amor na neurose obsessiva, como a estrutura do neurótico obsessivo também, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso alguém tenha interesse em adquirir outras aulas ou participar dos dois grupos de estudo, basta entrar em contato comigo para maiores informações.